Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira, especialista em empreendedorismo pela Universidade Federal de São João del Rei, pós-graduando em docência para formação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo e pós-graduando em informática na educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito da teoria do reforço e estímulo e do condicionamento operante de Skinner, né? Que faz parte aí do behaviorismo, né? É uma temática muito interessante, né? Porque você acaba entendendo, né? O quanto algumas posturas que você toma em relação aí a determinados indivíduos, ela pode fazer diferença aí, né? No seu dia a dia, né? Na sua organização onde você trabalha, na tua casa, inclusive, né? No seio da tua família, né? É extremamente interessante esse estudo de Skinner, né? E a gente gostaria de esmiuçar um pouco aí com vocês, tá bom? E vamos começar doravante, então. O condicionamento operante é um método de aprendizagem que utiliza o reforço ou a punição para aumentar ou diminuir a probabilidade de que um comportamento volte a ocorrer no futuro. Ou seja, dependendo da sua postura em relação a determinado indivíduo, um comportamento positivo dele pode ser melhorado, preservado, mantido, né? E já aquele comportamento indesejado, né? Ele pode, através de uma punição, ele pode ser melhorado, né? E inclusive extinto, né? Isso depende da dosagem que você, da maneira que você aborda a questão, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? É comum no nosso dia a dia a gente vê aí situações aí onde o estímulo que a gente dá para a pessoa, muitas vezes faz essa pessoa se tornar melhor ou pior, né? Um indivíduo apto para o seio da sociedade ou condenável para o seio da sociedade, né? Uma pessoa digna ou indigesta, né? Então muitas vezes depende muito da maneira como que nós tratamos dessas pessoas, né? Nós como pessoas e nós como profissionais dentro das organizações, tá bom? Para os experts Malott e Cheney, um estímulo, seja ele positivo ou negativo, aumenta a frequência da resposta que o precede. Ou seja, dependendo do estímulo que você oferece para o indivíduo, né, ele pode ter como feedback algo muito positivo ou algo muito negativo, a depender da resposta e da frequência dessa resposta que é aplicada sobre o estímulo, né? A partir do estímulo, né, você pode ter uma frequência de uma determinada resposta, né? Por exemplo, se você tem um colaborador na empresa, né, que é seu subalterno, e esse colaborador ele executou uma tarefa com perfeição, você vai e o parabeniza, você vai e o presenteia, né? Muitas empresas, organizações, elas oferecem alguns brindes para os funcionários, seus colaboradores, né? Ou mesmo uma mudança de cargo, né? Uma proposta de um trabalho melhor, né? Uma promoção dentro da organização, né? Isso, né, vai ainda melhorar a produtividade desse colaborador que já é um bom colaborador, né? E vai servir de exemplo para aquele colaborador capenga que deixa a desejar muitas vezes, né? Através de uma promoção de um terceiro, uma quarta pessoa, ela pode acabar modificando o seu comportamento e sendo mais atrativo e sendo mais interessante para a organização, né? Ela acaba se tornando uma pessoa melhor para a organização. O condicionamento operante também, chamado de condicionamento instrumental,
é um método de aprendizagem que faz uso da associação de reforços, seja recompensas, que é o que a gente estava acabando de falar, e também das punições, né? Com um determinado comportamento ou padrão de comportamento, através de condicionamento operante. Ou seja, é você que condiciona o indivíduo, não o indivíduo que te condiciona, né? A gente teria um problema muito sério em algumas organizações, isso acontece, né? Onde alguns colaboradores de nível mais baixo, na verdade, eles acabam condicionando os seus supervisores, os seus gerentes, né? Os seus encarregados e colocando, expondo às vezes até em algumas situações bastante ridículas, né? Onde o subalterno acaba sendo dando ordens, né? Distribuindo tarefas e fazendo a função que não lhe cabe, que é uma função jamais no plano tático e estratégico, né? Não é raro a gente ver pessoas do chão de fábrica ocupando posição do time tático e estratégico, né? Isso é muito ruim, né? Para esse gerente, esse encarregado, esse líder, né? Então é uma proposição que precisa ser realmente muito ponderada, né? E a gente costuma fazer também uma associação entre o comportamento e a consequência desse comportamento, né? Então é aquilo que eu estou falando, né? Se você dá liberdade para um determinado colaborador subalterno, né? Ou seja, de um nível mais baixo do que o teu, se você dá para ele autonomia para ele fazer algumas coisas que são da sua alçada, isso acaba, né, gerando consequências muitas vezes trágicas para o indivíduo que realmente ocupa um cargo de destaque na organização. Ele pode ser inclusive ele pode perder o cargo e ser substituído pelo subalterno. Isso acontece aí com uma certa frequência muito grande, né, que a gente já assistiu em algumas ocasiões, né, na nossa prática de trabalho cotidiano, né? Vamos falar então um pouco agora mais sobre o reforço e a punição, né? O reforço e a punição, no caso, a promessa ou possibilidade de recompensa provoca um aumento na frequência ou intensidade do comportamento que pensamos e que desejamos até, né? Porque já ocorreu no passado. Ou seja, a gente já tem a experiência a partir do reforço do comportamento positivo, que ele vai trazer uma melhor qualidade na prestação do serviço daquele indivíduo, né? Ele vai trazer uma melhor prestação de serviço, gerando qualidade, diminuição de retrabalho, né? Diminuição de custos para a organização, né? E ajudando a organização a se manter no mercado, né? Cada vez mais competitivo, que a gente sabe que está hoje em dia aí, principalmente em épocas aí de pandemia, né? Muito bem. E esse comportamento também, esse reforço, ele pode ser usado para diminuir um comportamento. Ou seja, aquele indivíduo que se comporta de forma que deixa a desejar dentro da organização, aquele indivíduo que não se esforça, que não se empenha em fazer um trabalho melhor, desenvolver melhor a sua atividade com mais qualidade, com mais zelo, com mais empenho, né? A partir do momento dele ver que ele assiste, né, o resultado positivo de um reforço através de uma recompensa dada a um colaborador, ele passa automaticamente a se esforçar em busca também dessa recompensa. Então veja que a recompensa, né, esse reforço de recompensa é uma via de mão dupla, né? Você consegue melhorar aquilo que já é bom, que é o bom colaborador, aquele indivíduo que já é promissor dentro da organização, e pode melhorar também aquele indivíduo que muitas vezes deixa a desejar, né? É claro que a gente está falando aqui de indivíduos com condições de ser melhorados, né? Existem, logicamente, aqueles indivíduos nocivos dentro das organizações, né? Que eles estão ali meramente ali para garantir ali o seu salário, né? Mas não tem compromisso com a organização. Então esse indivíduo dificilmente ele vai mudar a sua atitude, né? O seu comportamento, né? Isso faz parte do chá, né? Do conjunto de habilidades e atitudes, né?
dificilmente esse indivíduo negligente ele vai tomar uma postura modificativa na sua situação dentro da organização. Então, para esse indivíduo, a gente não se fala da possibilidade de recompensa, mas sim de punição, né? Porque a punição ela pode não só ajustar a má conduta desse indivíduo, como também ela pode fazer com que esse indivíduo melhore a sua perspectiva, o seu olhar e se encontre o seu lugar dentro da organização, né? Ou seja, ele se torna recuperável, né? Através da punição. E já aqueles que são irrecuperáveis, eles vão acabar redundando aí realmente aí caminhando aí para uma demissão sumária mesmo, né? Que não tem jeito, né? Muitas vezes você tenta, através da punição, consertar aquilo que está errado e o camarada ele acaba se doendo e achando ruim e colocando isso como um vício teu, não dele, né? É o que na psicologia se chama de projeção, quando o indivíduo ele projeta sobre outrem características pessoais que são deles, né? Então isso é uma certa diferença entre a questão da recompensa e da punição, do reforço e da punição proposto aí por Skinner, tá ok? Falando ainda um pouco sobre behaviorismo, né? Nós temos que o reforço é um fator que aumenta a possibilidade de uma resposta ocorrer de uma determinada situação. Então, é aquilo, o reforço. O reforço ele pode ser positivo e pode ser negativo. Toda vez que eu reforço alguém positivamente, né, através de um elogio, através de uma promoção, através de um prêmio, né, esse indivíduo vai tender a melhorar cada vez mais as suas atitudes e seu comportamento dentro da organização, né? E isso vai aumentar a frequência desse indivíduo quanto à resposta, ou seja, ele vai a partir desse reforço positivo, ele vai se esforçar cada vez mais para alcançar resultados cada vez melhores, né? Ao passo, né, que aquele indivíduo que já não busca esse tipo de promoção, esse tipo de resposta, ele vai fazer corpo mole, ele vai ficar retraído, ele não vai gostar, ele vai começar a fazer a famosa dança da vassoura, né? Fazer com que atrase o lado, se possível, até daquele que foi melhorado e que foi promovido, né? Já o reforço negativo, né, é um estímulo que diminui a frequência e resposta quando eliminado contingencialmente a sua emissão. Seria o castigo e a punição. Como já foi falado, o castigo e a punição, muitas vezes ela tem o condão de melhorar o indivíduo e colocar ele no lugar dele, né? Transformar o indivíduo, né? A gente está falando, quando a gente fala de recursos humanos, a gente fala de desenvolvimento de pessoas, né? Então, às vezes, o que falta para uma pessoa ser desenvolvida é que ele seja colocado na parede, né? E conheça o lugar dele, né? Então, muitas vezes é necessário, né, uma punição aí, um castigo. Quando a gente fala de castigo, óbvio, a gente não está falando de tortura, a gente não está falando de redução de salário, a gente está falando de diminuição de privilégios, né? E em alguns casos punições como advertências, né, verbais, né? As advertências verbais, existem estudos que elas funcionam muito melhor às vezes que uma advertência por escrito, né? Que gera às vezes alguns problemas até de cunho trabalhista e judicial, né? Então, a punição, quando ela é bem aplicada, ela tem o condão sim de melhorar aquele trabalhador. E tem também o poder de fazer cessar uma atitude que não é interessante para a organização e nem para os outros indivíduos, né, do grupo e da equipe que ele pertence, onde ele está inserido, né? Muitas vezes é necessário que se cesse, né, um determinado comportamento, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Existem exemplos aí, por exemplo, aquele velho exemplo do cunhado folgado, né? O cunhado folgado é aquele que vai na tua casa na hora que você está de folga, que você está querendo descansar, que você quer um pouco de paz. Ele chega, deita no teu sofá, mete os pezão dele em cima do sofá lá,
vai abrir na tua geladeira, vai pegando a tua cerveja. Quando ele traz cerveja, ele traz aquela cerveja mais vagabunda, a pior cerveja, a pior das piores, e vai consumir a sua Heineken que está bem geladinha na geladeira, né? Então, enquanto você estiver mantendo aquela Heineken geladinha na geladeira, né? Enquanto você não estiver falando não para esse comportamento dele chegar na tua casa e só deitando no sofá, enquanto você não aprender a colocar limites, dizer não, dizer chega, você vai ter um problema muito sério pelo resto da tua vida até. Porque enquanto você estimula um comportamento negativo, aquele comportamento endogenamente, o indivíduo ele vai achando, não, se eu estou tendo essa liberdade, é porque ela está sendo me dada, né? Então eu não estou tomando uma liberdade que não está sendo me oferecida. A partir do momento que eu cesso, né, com esse tipo de liberdade de comportamento do indivíduo, que eu passo a falar não, que eu passo a falar chega, quando eu passo a dar respostas negativas, que vão desestimular essa prática viciosa desse indivíduo, esse indivíduo naturalmente vai tender a sair da tua vida, da tua casa, né? O teu cunhado vai começar a se afastar de você, né? Você vai poder começar a colocar de novo lá sua Heineken na geladeira sossegadinho e saber que ela vai estar lá quando você chegar no final de semana para você curtir aí a sua geladinha, certo? Então, ao passo que, né, se você continuar estimulando positivamente, mantendo a cervejinha lá, falando sim para tudo, concordando com tudo, né, aceitando que se coloque cabresto em você, você vai ser feito um jumentinho, né? Que o jumentinho você coloca peso em cima das costas dele, ali, você coloca ele na carroça, você pode pôr o peso que for em cima das costas dele, que ele vai puxar aquela carroça com o peso ali, com aquele tapa-olhozinho dele ali, e vai olhar só para uma direção, né? E a partir do momento que você começa a falar chega, colocar limites, né? Isso vai cessar essa atitude, esse reforço negativo vai começar a fluir e dar resultados positivos para você. Isso também acontece nas organizações, tá, gente? Não é só na casa, não é só com o cunhado, não é só com a sogra. Isso acontece nas organizações, né? Muitas vezes você tem que colocar limite e freio nos colaboradores, né? Tem alguns colaboradores que até têm boa vontade, eles querem se esforçar, querem mostrar serviço, mas eles querem ultrapassar os seus próprios limites. Então, às vezes é necessário que se diga não a esse colaborador, né? Colocar ele no lugar dele, falar, a sua atividade é essa, né? A sua função é essa e você não vai sair mais dessa função, enquanto não for dada autonomia para você fazer isso. Ponto final. Aqui nós temos aqui nesse quadro aqui, né, um comparativo, né? À medida que você reforça um estímulo positivo, você diminui um estímulo negativo, né? À medida que você aumenta uma punição positiva, que é aquela punição que visa melhorar o indivíduo, automaticamente você vai diminuir a punição negativa, ou seja, você já vai conseguir abrir uma aresta para aquele indivíduo começar a se desenvolver e começar também a ser estimulado do ponto de vista positivo, né? Ser estimulado positivamente, né? O que vai começar a gerar nele uma função exógena, né? A partir de que vem de fora para dentro, né? Ou seja, o cara fala, pô, eu mudei meu comportamento, né? E agora eu estou já numa posição que já me favorece mais, então eu vou começar a progredir e andar nesse caminho, né? Vou parar de fazer aquilo que estava errado e vou passar a fazer aquilo que estava certo, né? Então nós vemos aqui, né, que o reforço positivo ele aumenta a ocorrência do comportamento positivo e diminui a ocorrência do comportamento negativo, né? Isso é muito claro, né? Que é isso que as organizações buscam na verdade, né? Produtividade, mas não só produtividade, busca-se também a chamada qualidade. E a busca da qualidade total passa pela gestão inteligente do capital humano das organizações, tá ok? Aqui temos também mais uma tabelinha, né, um cronogramazinho. Efeito da consequência, né? O reforço da frequência de um comportamento positivo. Ele aumenta um comportamento pelo acréscimo de um estímulo. Sempre que você estimular uma pessoa, ele vai se
de forma endógena, né, que é de dentro para fora, o próprio colaborador ele vai se estimular cada vez mais buscando alçar passos maiores dentro das organizações, né? Ao passo que você aumenta a frequência de um comportamento pela ausência de um estímulo, ou seja, quando você deixa de estimular um mau comportamento, a mesma situação pode acontecer, né? Aquele indivíduo vai mudar o comportamento dele e vai tentar se adequar à realidade e à necessidade da organização, tá ok? Com relação à punição, né? Nós temos a punição positiva, que é aquela que busca, né, uma melhoria na qualidade do comportamento do indivíduo, né? E a negativa é aquela uma que faz cessar, né, aquele comportamento aí pela ausência de estímulo total. Você não vai parar de estimular o cara, meter o pé lá no seu sofá e pegar sua Heineken geladinha na geladeira. Você vai falar chega, acabou. A partir do momento que você aprender a falar chega, acabou, você vai perceber que os seus problemas dentro da organização e dentro da tua casa vão melhorar significativamente, tá ok? Então aqui eu vou passar para vocês agora um filme, né, que mostra um exemplo de reforço positivo, né? É um caso de um casal de moradores de rua que acharam uma certa quantia elevada em dinheiro, né? E simplesmente foram honestos e devolveram a quantia aí ao seu legítimo proprietário. Como recompensa, né, como estímulo, como reforço positivo para esses moradores de rua, esse dono do restaurante, o que ele fez? Ele procurou ajudá-los, mas o que ele fez? Ele não deu o peixe, ele deu a vara e está ensinando a pescar. Ele está dando um estímulo positivo a partir do momento que ofereceu um trabalho para esse indivíduo que lhe devolveu o dinheiro. Assistam um vídeo, vejam que bacana. Só um momento, eu estou com um probleminha aqui na configuração. Nós mostramos aqui no São Paulo, vários moradores de rua que encontraram uma sacola com 20 mil reais e entregaram à polícia. Agora, eles vão receber a ajuda do dono do restaurante de onde o dinheiro havia sido roubado. Olha aqui, ó. Ele teve 20 mil reais nas mãos e preferiu devolver o dinheiro aos donos. O morador de rua, Rejaniel Santos, e a mulher encontraram a sacola com as notas num canteiro perto do viaduto onde moravam e entregaram tudo à polícia. O dinheiro havia sido roubado de um restaurante japonês na zona leste de São Paulo. Mas eles nem imaginavam que essa simples atitude poderia mudar o destino do casal. A atitude de uma pessoa às vezes pode mudar a sua vida e muito. Para melhor ou para pior, né? No meu caso está sendo para melhor. Em agradecimento à atitude do Rejaniel, o restaurante resolveu contratar um morador de rua. Ele primeiro vai passar por um treinamento e depois já começa a trabalhar como garçom e depois, quem sabe, um dia poderá ocupar esta bancada como sushi man. Hoje eu vou poder trabalhar, né? Vou aprender uma profissão, né? E manter a minha vida, tocar a minha vida pra frente, né? O casal foi ameaçado após a devolução da sacola. Por enquanto, eles vão ficar no hotel por conta do restaurante. Depois, com o salário que Rejaniel deve ganhar, ele consegue pagar um aluguel e ter uma vida melhor. A honestidade é uma coisa que não tem preço, né? A gente quer tentar dar um apoio e usar o exemplo deles como um fator multiplicador, para que a gente consiga usar eles como exemplo para todos os funcionários, enfim, para o Brasil inteiro, de que as pessoas precisam ser assim. Rejaniel veio do Maranhão há 16 anos para procurar emprego e acabou nas ruas de São Paulo. Com a reciclagem de lixo, ele ganha em média R$100 por mês. A ideia era voltar para a terra natal, mas agora tem uma outra vontade: batalhar e construir uma nova vida ao lado da mulher. Valeu a pena, porque talvez se eu não tivesse devolvido esse dinheiro, ou poderia estar preso uma hora dessa, ou alguém está atrás de mim e eu não está sabendo. Eu me sinto... Vocês viram que bacana, gente? Então, aí houve um reforço positivo, direto, né? E a recompensa foi através da proposta de uma oferta de trabalho, né? Tão importante para o morador de rua. É muito bonita
atitude do morador de rua e também muito bonita a atitude do dono do restaurante, né? Que vai oferecer aí para esse casal aí a oportunidade do trabalho, né? De uma profissão, né? Então isso, né? Muitas vezes, né? Essa atitude, inclusive que foi televisionada aí pela Rede Record de televisão, ela acaba que desenvolvendo essa mesma característica positiva em muitos e muitos outros indivíduos, né? Em muitas outras pessoas que têm acesso a esse vídeo, né? Acabam seguindo o exemplo desses moradores de rua e se tornando pessoas melhores, pessoas mais honestas. Dentro das organizações isso não é diferente, né? Dentro das organizações as pessoas tendem a melhorar sempre, desde que sejam estimuladas de forma correta, tá ok? Vamos prosseguir? Então aqui o reforço positivo implica apresentar um resultado favorável. Foi o que aconteceu com aqueles moradores de rua, né? O dono do restaurante aplicou o reforço positivo, dando um emprego, a proposta de emprego, né? Eles estavam pensando até em ir embora de São Paulo e com essa proposta eles ficaram felizes e resolveram ficar. Então quer dizer, tivemos ali um resultado favorável, né? Enquanto isso, o reforço negativo ele implica na eliminação de um estímulo desagradável, né? Então, toda vez que você reforça negativamente um estímulo desagradável, de forma que a pessoa continue na prática ou que ela deixe de praticá-la, você tem uma via de mãos dupla, né? Que de repente, no reforço negativo, você consegue trazer a pessoa para a realidade, né? Para que se melhore o seu comportamento, né? Ou que ela piore de vez, né? Que é o caso dentro do seio da organização de se pensar na cogitação da demissão sumária, né? Então, em ambos os casos, para Skinner, o reforço faz com que a frequência ou a intensidade do comportamento aumente ou diminua. Então, esse comportamento positivo ele pode aumentar e se deixar de ser estimulado também, porque a pessoa ela sobrevive, o ser humano ele sobrevive de motivação, né? Motivação exógena, de fora para dentro, que promove a motivação endógena, que parte de dentro do indivíduo. Então, uma vez que esse indivíduo ele foi reforçado positivamente, ele tem que existir uma manutenção desse reforço, né? E também negativamente quando você busca a mudança de comportamento. Você tem que dar a punição, oferecer a punição, mas não deixar o cara totalmente isolado a ponto dele se sentir sozinho. Você tem que estar ali do lado dele e falar assim, não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para melhorar e para ajudar você a melhorar dentro da organização. Agora, quando o indivíduo por si só ele rejeita qualquer tipo de ajuda, aí fica difícil, né? Aí para a organização ele se torna um indivíduo pernicioso, né? O que faz, né, a gente pensar realmente em substituição nesses casos, né? E aqui tem um exemplo claro, né, daquele eu estava falando do cunhado folgado, da sogra, aquela coisa, né? E aqui tem uma cena de uma novela que passou anos atrás aí na TV Globo, né? Uma novela muito conhecida chamada O Cravo e a Rosa, né? Onde a mulher do indivíduo, né? Ela, na verdade, ela era casada com o dinheiro dele, né? E o que fazia ela, o que estimulava ela a ter uma vida sexual com o marido, na verdade não era o amor, mas sim o amor pelas joias, pelos bens materiais, né? Essa cena é muito engraçada, né? E vejam o final, o desfecho dela, né? Eu vou tentar abrir também novamente aqui de boa, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom? Assistam. Divina, abra. Seja boazinha comigo. Deixa eu ligar, Cornélio, estou com dor de cabeça. Minha Divina, minha querida. Divina, abra. Que amanhã eu te dou um presente. Abra. Mas não é por causa do presente, né? Percebam que é só pelo presente que ela abriu a porta, né? Não foi por ele, foi pelo presente, né? No final ela dá um presente mais legal ainda pra ele, né? Vai dormir no tapete. Deixa-me na cama, deixa. No tapete. Então aí quando esse personagem ele estimula esse comportamento negativo dela oferecendo as joias, né? Ele tá mantendo aquele comportamento promíscuo dela, né? Um comportamento errado e nocivo para ela, né? Ao passo que ele devia corrigi-la, né?
ele faz exatamente o contrário. É o amor, viu, minha gente? É o amor. O amor ao viu metal, ao dinheiro. Olha o desfecho. Você não sabe como essa decisão me faz sofrer, mas eu não posso perder o Cornélio. E você... Ela não poderia, na verdade, perder a galinha dos ovos de ouro dela, né? Não o Cornélio, né? Me torture, Celso. Porque amor pelo Cornélio não Vai sentir existia. falta do violino, minha manga rosa? Celso, me larga. A Dalva e minha mãe estão lá em cima. Não tem problema, já morei aqui, a escada range. Se alguém descer, eu escuto. Vamos, minha manga rosa, diga que não vai me abandonar. Diga que vamos continuar a ter nossas aulas de violino. Ai, Celso. Que arrepio. O que foi isso? Creio que foi alguém que chegou. Meu Deus do céu, parecia a voz do Cornélio. Santa Mãe de Deus! Não, tia Josefa, esse eu tenho mais carinho, tia. Diaba! Não é nada disso que você está pensando. Exatamente, seu Cornélio. Não é nada disso que o senhor está pensando. Não é nada do que você está pensando. Eu estou Cornélio. pensando, né, seus safados? Vocês acham que eu sou o quê? Um asno? Vão já dizer que eu estou cego, que eu estou doido, hein? Então aí vocês viram, né? O que o estímulo negativo ele faz, né? Esse personagem, né? O Cornélio Valente, ele cobria essa mulher de joias. Ele amava tanto ela que a cobria de joias, né? Na verdade, ele intrinsecamente ele comprava literalmente o amor dela com dinheiro e com joias e com bens materiais, né? E ela se apoiou nessa ideia, nesse reforço negativo e manteve-se assim o tempo que pôde, né? E ao passo que fazia isso, ela também o traía. Perceba, né, que existe uma relação direta, né, de comportamento negativo com consequências negativas, né? Então, esse trecho dessa novela, embora acabou cortando um pedaço aqui, mas eu acredito que deu para vocês entenderem, mostra exatamente isso, que o que faz um reforço positivo, no caso dos moradores de rua, e um reforço negativo, né? Então a gente espera que a gente tenha conseguido passar para vocês aí a ideia dessa teoria aí do reforço, né, do estímulo, né, do condicionamento operante de Skinner, né, de uma forma didática que vocês tenham condições de terem aprendido, né, que essa foi a ideia dessa aula, né, e esperamos encontrar vocês em outras ocasiões, tá bom? E agradecemos aí pela paciência, tá? Peço perdão aí pelo erro aí na montagem aí do vídeo, mas eu acredito que deu para vocês assistirem. Vou deixar aqui as referências bibliográficas, tá? Que a gente trabalhou com elas, tá bom? E a gente aguarda vocês aí numa próxima aula, tá ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, contem sempre comigo. Um abraço. E lembre-se, nada é impossível quando se existe vontade e nada é pequeno onde existe um grande amor. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.